E eu quero dizer para você assim, né? Primeiro, bom dia, que Deus te abençoe, guarde a sua vida, a sua família, a sua casa. Mas eu creio realmente, Jesus está muito perto de voltar. E eu sempre digo nas minhas ministrações que o inimigo, gente, ele tem muitos defeitos, Serginho, mas preguiçoso ele não é. Não. Então ele fica o tempo todo procurando o que ele pode fazer para destruir a nossa vida. E pensando bem, eu acredito que nesses últimos dias ele tem tentado afetar tantas nossas emoções para tirar a gente realmente do prumo, porque ele vai nos desestabilizando com emoções negativas também, semeando coisas ruins na nossa mente, fazendo a gente ter pensamentos negativos e às vezes ficar até bem nervoso. E é sobre a raiva que nós vamos querer falar nesta manhã. E no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa te visitar aí hoje na sua casa e levar paz ao seu coração, e que o Vida em Família seja um instrumento de conhecimento na sua vida. E se você está raivoso aí, está bravo, vai orar, que ajuda bastante, né, Serginho? É verdade. Agora, o que é a raiva? Quando a gente fala de raiva, é essa raiva que é transmitida pela doença do gato, do cachorro, quando o cachorro e o gato estão doentes, morde alguém, e não é esse tipo de raiva. A gente está falando de uma raiva que é uma raiva relacionada à emoção humana. Então, raiva é uma emoção às vezes expressa de uma forma muito negativa, é quando você fica bravo demais, você grita, você fica colérico, fica agressivo e isso se chama raiva. E a raiva precisa ser controlada, porque nós queremos dizer hoje para você nessa manhã, que a raiva pode trazer grandes prejuízos na nossa vida. Agora, Vanessa, nós temos o direito de sentir raiva ou quando a gente sente aí já é pecado, já está fora? A Bíblia fala assim, né, Serginho, que tentado não ceda, não é? Não tem uma coisa assim, ceder a pecar? Então, a raiva é uma emoção como qualquer outra emoção. Nós, seres humanos, somos suscetíveis a todas elas. Agora, você pode sentir raiva? Pode, é uma coisa normal. Você vai sentir raiva, não tem como. Só que o problema vai poder vir a acontecer, depende da maneira como você expressa a sua raiva. Se você fica com raiva e você deixa a raiva dominar o seu comportamento, você vai ter atitudes muito negativas que vai te prejudicar, vai prejudicar as pessoas com que você se relaciona. Então, é pecado? Não. Sentir a raiva é normal. O problema é o que você vai fazer com a sua raiva. A partir do momento que a raiva te domina e os seus comportamentos é de gritar, de bater, de agredir, de falar mal, de sair fora do ar, digamos assim, aí você pode se cometer um pecado, que é tratar mal alguém. A Bíblia manda a gente amar, manda a gente respeitar, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E às vezes no seu momento de acesso de raiva, você tem atitudes que possam realmente entristecer a Deus ou o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Então nós precisamos de ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus e buscar ajuda quando esses acessos de raiva começam a se tornar algo constante na nossa vida. Isso não é uma coisa normal. Agora, tem como evitar a raiva, Vanessa, ou ela faz parte mesmo desse conjunto de emoções que a gente tem? Por isso, gente, assim, que no Vida e Família, eu sempre procuro dar dicas para vocês. Nós já falamos tanto sobre autoconhecimento, sobre autoestima. Você precisa de se conhecer, porque quando você se conhece, é como se você estivesse se mapeando. Então, eu sei em quais situações eu vou ficar brava, eu vou ficar nervosa. Então, a gente pode, por exemplo, tentar evitar. Se você tem dificuldade, por exemplo, fica nervoso no trânsito, procura saber onde que o trânsito está menos intenso. Se você sabe que quando você vai conversar com a sua esposa, determinados assuntos, ou com o seu esposo, dependendo do jeito que fala, que olha, você fica nervoso, tem que se mapear para na hora que isso vier a acontecer, você ter outro tipo de reação. E outra, vamos também parar de fazer tempestade em copo de água. Às vezes uma coisa é tão simples, a gente tem que dar um novo ressignificar a nossa vida a todo momento, né, Serginho? Porque às vezes existem situações que tem como você controlar, tem como você contornar, mas aí você já criou o hábito de explodir e continua explodindo todas as vezes, ainda fala assim, eu sou assim mesmo, na minha família todo mundo é sangue quente mesmo. Não existe isso não. Eu quero crer que se você crê em Jesus, Ele pode realmente derramar o sangue dele sobre a sua vida, e na sua veia corre o sangue de Jesus, Ele te dá capacidade para você ser uma pessoa estruturada, equilibrada e mudar as suas atitudes. A gente não tem que ficar o tempo todo agindo da mesma forma, nós podemos nos arrepender e termos atitudes diferentes. Às vezes a raiva está tão grande que ela passa a se tornar um transtorno na vida de um ser humano, né, Serginho? Quando eu vou saber se a minha raiva é normal e quando essa raiva já está se tornando... Tem como saber, assim, avaliar, assim, olha... dessa vez eu extrapolei, não, dessa vez ainda estava dentro do normal, pegar do aceitável. Vamos imaginar assim, a semana tem 7 dias, né, Serginho? Então, se uma vez a semana você fica meio bravinho, normal.
Agora, se todo dia, 4, 5 vezes na semana, você fica bravo, chuta seu cachorro, briga com seu cônjuge, grita com seus filhos, entende com seus colegas de trabalho, isso é uma constante na sua vida, você pode sim ter um problema emocional, vale a pena fazer uma avaliação clínica com o médico, porque você pode estar passando por um transtorno de humor, um transtorno bipolar. Existem pessoas que estão tão angustiadas, essa angústia, essa tristeza, ela aumenta a proporção, ela passa a ser uma depressão e muitas pessoas acham que depressão é ficar trancado num quarto escuro e não querer nada. E às vezes um dos sintomas da depressão é a agressividade. Então se você 4, 5, 6 vezes ou todos os dias da semana percebe que você fica muito bravo, muito nervoso e dificulta a sua relação com você mesmo, que tem gente que não consegue relacionar nem com ele mesmo, e com as outras pessoas que você convive, vale a pena ter uma avaliação médica, porque isso já passou do que é considerado normal. E pensando nisso, Vanessa, quando se passa do normal, que tipo de consequência a pessoa pode experimentar na sua vida? Onde que isso pode levar? Problemas emocionais, cardíacos? Conta pra gente. Quando uma pessoa fica muito nervosa, por exemplo, se você ficar muito bravo, nervoso, você percebe assim, que tem uma adrenalina muito forte no seu corpo e você começa a ter o batimento cardíaco acelerado. Isso pode levar uma pessoa muito raivosa mesmo, ela pode ter um infarto, um problema de coração, um problema cardíaco, te dá dor de barriga, problema digestivo, vai atrapalhar no seu sono, ou você dorme demais, ou você dorme de menos, come muito ou come pouco, você fica extremamente estressado, isso pode dar queda de cabelo, gastrite, são N problemas físicos que você vai ter com a raiva. E tem gente que acha assim que só quem demonstra a raiva, que está com raiva. Não, tem gente que também não demonstra, isso vai gerar problema. Porque quando você tem dificuldade de demonstrar a sua emoção, isso também vai gerar tantos problemas quanto quem é explosivo, grita, chuta, agride as pessoas, entendeu? Você tem que identificar se você sente raiva, se ela é expressa ou não, se é ou não é expressa, se ninguém vê, ninguém vê que eu tô com raiva, eu tô quase morrendo de ódio, você precisa de ajuda. E nós temos ajuda com os psicólogos, com psiquiatras, com os pastores da nossa igreja, que estão prontos aqui na Lagoinha, né, Serginho, a te aconselhar, a te ouvir, porque a palavra diz que um ao outro ajudou e disse ser forte. E muitas vezes nós estamos fracos e precisando de ajuda. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós precisamos de ajuda. E é nessa hora que Deus coloca profissionais, colocam homens e mulheres de Deus para te ajudar. O que Deus não quer é que você fique nessa situação que causa tantos transtornos na sua vida. Vamos parar com essa raiva toda, né, Serginho? Muito bom. Vanessa, uma pergunta que eu ia falar para você aqui é como lidar com essa raiva e acalmar-se. Mas aí chega aqui uma mensagem dos nossos telespectadores aqui, que eu acho assim muito legal. Aqui o código de área 88 não fala de onde é, mas nós vamos caminhar aqui. Bom dia, queridos. Certa vez escutei algo de uma irmã que foi assim, o próprio Deus me ensinando. E ela disse, quando tiver raiva de alguém porque lhe feriu, faça o seguinte, conte para Deus. Olha, Senhor, estou com raiva do fulano, ele fez isso e isso comigo. Mas, Senhor, eu não quero guardar isso no meu coração, ele é o teu lugar. Amados, isso funciona mesmo, você levanta mais feliz e grato a Deus por isso. Amo de tudo um pouco, um abraço para a Vanessa, ela é uma bênção. Muito obrigada, um abraço para você também. É tão bom, né, ilustrar o quadro com essas participações. Verdade. E é verdade, porque Deus tem que ser o centro do nosso, Ele é o nosso universo. E quando você cede o lugar do seu coração, onde Deus tem que ser entronizado, e coloca raiva, coloca angústia, falta de perdão, Deus vai sair e essa sensação, essa emoção vai tomar conta da sua vida. E quando quem toma conta da nossa vida não é Deus, geralmente as coisas não funcionam bem e trazem realmente vários transtornos para a nossa vida todos os dias. Agora, quando ele coloca assim, né, que ele falou, Deus, eu não estou conseguindo uma oração, perdoar. Uma entrega, né? Uma das dicas, assim, né, Serginho, para a pessoa que está com raiva, ela reconhecer e falar que ela está com raiva. Porque tem gente que é tão santo que nem pode contar que está com raiva. Igual a pessoa que é invejosa, ela não confessa que ela está com inveja. É aquela história, a oração não é para fazer Deus conhecida ali aquela que é a sua petição. Ele conhece todas as coisas. É para você conhecer que Deus sabe e você depende de Deus para aquilo ou para aquilo outro. Você falou quando Deus sabe, sábado agora eu estive lá na Lagoinha de São Joaquim, Contagem, mandar um beijo para a pastora Eliane, para a pastora Madalena que esteve lá, minha líder, e eu trouxe uma ministração para a igreja falando que Deus pode. De repente você está assistindo, você fala assim, Vanessa, eu não consigo controlar isso. Quando eu vejo, eu já explodi, eu já gritei. Eu não consigo, mas você consegue, porque Deus tem poder sobre a sua vida e Deus
pode. Só que muitas vezes Deus usa um profissional, Ele usa um pastor, Ele usa um médico para nos ajudar. Não tem problema você procurar uma ajuda médica, Deus usa a ciência a nosso favor. Tudo é para abençoar o servo de Deus. De repente você tenta 1, 2 dias e não consegue. Não, você ora, você jejua, né? Porque a gente que é crente, a gente tem essas dinâmicas na nossa vida, a gente tem essas estratégias. E aí você vai 1, 2, no terceiro dia, quando você menos percebe, você já explodiu. Você pode estar com um problema de saúde mental, emocional. Vale a pena buscar uma ajuda, porque Deus pode, Ele tem poder. E Deus, Ele escuta as nossas orações. Deus só não escuta oração daquilo que não tem embasamento na palavra dEle, né, Serginho? Mas você ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus é bíblico. Deus pode, porque você vai pedir para Ele algo que está no coração dEle. Ele quer te abençoar com domínio próprio. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher saudável e não uma pessoa cheia de raiva. Agora, Vanessa, nós falamos muito de nós mesmos, a identificação daquilo que toca a nós. Agora, como lidar com uma pessoa que é ranzinza o tempo todo, é mal-humorada o tempo todo, toda hora você olha assim, tá até saindo faísquinha assim nos olhos. Como lidar com essa pessoa? Conviver com gente irado é muito difícil. Conviver com pessoas mal-humoradas não é fácil. Mas que galardão há em conviver com alguém tão bonzinho o tempo todo, né? O nosso galardão está em relacionar com pessoas difíceis mesmo, e aí que Deus vai nos mostrar que Ele pode. Quando você estiver relacionando com uma pessoa que estiver brava, irada, colérica, a Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor. Então, se você está conversando com alguém que está bravo, está gritando, se você começar a ficar nervoso, gritar também, o negócio vai tornar o caldo e vai dar só confusão. Então, você tem que procurar manter seu equilíbrio, a sua calma e não entrar no estresse que aquela pessoa está vivendo. Separar você dele faz muito bem para a nossa saúde e para os nossos relacionamentos. Tem gente que, quando vai conversar com alguém que está nervoso, não fala nada. Fica assim, tá, Só que o seu rosto, o jeito que você olha, é linguagem também. Talvez você não fala, mas você está fazendo uma expressão que deixa aquela pessoa mais irada. Então você tem que ter cuidado com a sua expressão facial. Outra, você pode dar respostas, mas dê respostas curtas, e quando você quiser falar, você pede para ela um tempo e pergunta se você pode falar, se ela vai poder te escutar. E assim, coloca amor nas palavras dessa pessoa, porque quem está bravo não está no estado normal. Então vai falar coisas que não tem nada a ver, vai te ofender. Então coloque amor, exerça a graça, a misericórdia, o perdão de Deus. Porque se Deus nos perdoa, nós também podemos perdoar. E Deus não vai nos perdoar se nós não perdoamos. Então vai agir com essa pessoa com graça, com amor, com favor e com muita misericórdia. E outra, toda pessoa precisa de limite. Se você percebe que essa pessoa está extrapolando, que ela não para de falar, que ela está te agredindo demais, que você já não está dando conta, então você vai pedir um tempo, vai falar para ela se acalmar, e em outro momento vocês voltam a conversar. Porque afinal de contas, você também não é obrigado a ouvir o que você também não está dando conta e ser agredido por outra pessoa, às vezes até injustamente, né, Serginho? A questão da dignidade da dignidade pessoal. Então, se a pessoa está extrapolando, você pode sair de mansinho, à la francesa, falar com ela que depois vocês vão conversar, porque já basta, já deu, porque toda pessoa precisa de limite também. Isso você responde aqui, Vanessa, a colocação de uma querida aqui lá de São Paulo. Ela diz assim: bom dia, meu marido fica estressado por qualquer motivo. Fica com dores de cabeça, azia, passa mal. Tudo estressa. Até a maneira com que as crianças falam com ele, lá de Marília, São Paulo. É isso, é levá-lo, né, em amor a entender esse processo, porque isso aí pode ser uma questão física, aí, uma questão química dentro do próprio corpo, vai precisar aí talvez de um cuidado na alimentação, um cuidado talvez até medicamentoso, se for o caso, prescrito por um profissional. Necessário também uma terapia e, claro, entender e conhecer o meio que está. E nesse mundo, né, que a gente está vivendo, ela fala que o marido está nervoso, a gente está ficando muito propensa a ficar nervoso mesmo, principalmente se a gente começar a olhar a situação. Por isso que nós não devemos caminhar pelas circunstâncias, nós não podemos e não devemos caminhar respaldados nas nossas emoções, nós temos que viver caminhando nas promessas de Jesus para a nossa vida. Porque se de repente você olhar para a situação do Brasil financeira, está terrível a nossa economia, o Brasil está com muitas dificuldades. Então talvez você olhar para as circunstâncias, você pensa assim, não tem dinheiro, vou ficar nervoso, preciso pagar uma conta agora, não estou com dinheiro, vou ficar bravo, alguém me xingou, vou xingar também. Então se você foi injustiçado, então não vou ser justo. Se você for reagir diante das circunstâncias,
circunstâncias, você pode não conseguir se sair bem. Mas se você caminhar crendo nas promessas que Deus tem para você, você não vai ficar estressado, você não vai ficar com ataque cardíaco no seu coração, com seu coração palpitando, porque você não caminha pelas circunstâncias, mas você caminha crendo que o seu Redentor vive. E porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. E por Ele nós podemos ter a certeza que o nosso amanhã vai ser muito melhor do que o nosso hoje, do que foi ontem, porque na palavra está escrito que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, não importa as circunstâncias, não importa a situação que você vive, Deus tem o controle da sua vida. Ele vai trazer a resposta na hora certa para você, porque Deus não demora, Ele não tarda, mas Ele vem no momento oportuno. Então, aquilo que você precisa, Deus já está preparando a sua resposta. Não precisa caminhar ansioso com coisa nenhuma, nem ficar bravo, porque Deus cuida de você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.